eu segurei na mão do socorrista e eu queria falar alguma coisa, mas eu percebi que a minha voz não saía. A minha voz não saía mais. Antes de qualquer coisa, gente, a médica me liberou para ir na agenda de hoje, eu não posso fazer esforço. Ainda não está inscrito no canal, se inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Se você se interessa por estudos bíblicos e pregações, não perca meus outros 2 canais, Defesa da Fé Oficial e Pregações Oficial. Estão aqui embaixo na descrição do vídeo, para você crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Carregar peso, mas eu vou cumprir a minha agenda, com algumas restrições. Eu vou estar em Chaval segunda, é a minha última agenda do ano. Ela me... Deixa eu só bloquear um negócio aqui, porque eu tô num momento tão de Deus. Deixa a pessoa falar o que quiser, gente. Deixa a pessoa... Tá? Não tem problema, deixa a pessoa falar o que ela quiser aí, gente. Não atrapalha, não. E quando eu percebi que eu tava dentro do socorro, indo para o hospital, eu ouvi, ele falava, caiu de novo. Caiu de novo. E aí a hora eu queria voltar, né? E eu queria voltar. Deixa eu só denunciar isso aqui, gente. Pronto. Só um momento, gente. Aí eu queria voltar e de repente caía de novo o meu pulso. E aí eu cheguei no hospital. Quando eu fui tentar falar, eu não conseguia mais. A minha voz não saía. Saía muito enrolado. E aí a médica falou assim, nós vamos encaminhar ela. Só que quando ela falava essa palavra, nós vamos encaminhar, aquilo me assustava, porque eu não sabia o que ela estava querendo dizer. Nós vamos encaminhar, nós vamos encaminhar. E aí voltou, o meu movimento foi voltando, a minha perna, os meus movimentos foram voltando, mas a minha voz não voltava. A minha voz não voltava. E aí eu fui ficando desesperada, porque eu queria falar, e eu fui falar para ela que que eu era cantora, e eu percebi que ela riu. Que aí eu falei assim, só que eu fazia o gesto, porque a minha voz não saía, né? Eu vou só desativar um pouquinho os comentários aqui, meus amores, só pra gente... Eu nem sei onde é que desativa o comentário, não sei, aqui. Eu vou desativar só um pouquinho, peraí. Eu vou desativar só um pouquinho os comentários para eu concluir para vocês. E aí ela pediu para que o pastor que estava lá, o Daniel, que ele ficasse falando comigo, né? Que ele ficasse falando para fazer eu falar. Só que todas as vezes que eu ia falar, a minha voz não saía. Inclusive ele gravou. E aí entrou um enfermeiro que me reconheceu, que sabia quem eu era. E quando ele entrou, ele falou assim, nossa, eu amo ouvir você cantar. Mas eu não tinha voz para falar, não saía, minha voz era tudo enrolado. E eu fui ficando desesperada, porque aí eu escutei alguém falando que eu poderia ter sequelas. Porque eu fiquei muito tempo sem pulsação, caída ali, não socorreu. Na hora, né, a igreja confundiu, achou que era espiritual e eu tava passando muito mal lá pra eles, mas eu tava dormindo. Pra mim era um lugar muito gostosinho. E aí eu pedi pro Daniel, posso mandar um áudio pro Preto? Eu vou pedir pro Preto trazer o áudio que eu mandei pra ele. Preto, vem aqui. Na minha cabeça eu tava melhorando, né? Ela me deu 1h30. A médica falou, eu vou dar 1h30, que é o normal, se ela teve algum estresse pós-traumático, se ela teve alguma coisa assim e tal, dentro de 1h30 a voz dela tem que voltar. Só que passou 1h30, passou 2 horas, e a minha voz não voltava de jeito nenhum. E aí o Daniel conversava, e quando eu me emocionava, ela retraía de novo a minha voz. Eu quero que você deixe o áudio. E aí a minha voz retraía de novo. Aí quando eu ria, ela parecia que relaxava. Aí o Daniel começou a contar piada, começou a contar coisa do que acontecia para ver se eu ia movimentando.
Aí eu pedi para fazer gravar um áudio pro Robert e eu mandei esse áudio para ele, ó. Isso aqui já fazia tempo, que eu achava que já tava boa. Vou mostrar para vocês como é que tava a minha voz. Gente, é tudo bem. Eu vou só minha voz ainda não voltou ao normal. Mas tá tudo bem, tá bom? Isso já era mais de meia-noite, já era quase 2 horas e a minha voz não voltava. E na minha cabeça a minha voz estava normal. Entrou uma enfermeira lá no quarto. Eu vou ativar porque eu me sinto sozinha. Entrou uma enfermeira no quarto e ela disse assim: nossa, eu amo a sua voz. Eu amo o louvor sem palavras. Quando meu avô morreu, a igreja cantou, nós cantamos. Foi o hino que consolou toda a nossa família. E eu fui agradecer ela. E a minha voz estava daquele jeito, porque eu não conseguia falar mais nada. Aí o Daniel mandou esse áudio pro Robert. E o Robert dobrou o joelho no meio da rua. E ele falou assim: Deus, vou fazer um propósito contigo aqui. E ele dobrou o joelho primeiro no meio da rua. Depois ele foi levar a pastora na casa, entrou no quarto e deitou no chão do quarto. E ele falou assim: Deus, o Senhor já devolveu a Vanilda, mas não devolve ela com essa voz. Faz um milagre completo, porque se a minha voz não voltasse, a médica não ia me liberar, ia me transferir para outro lugar. Mas quando ele orou, eu quero falar isso em público, foi através da oração do meu marido. Ele fez um propósito com Deus. E quando ele acabou de orar, a médica entrou no quarto e falou assim: Vanilda, zerou. Eu fiquei com medo de responder para ela que tinha zerado, porque eu sabia que a minha voz não tinha voltado ao normal. E quando ela falou de novo, zerou, aí eu abri a minha boca e falei: zerou. A minha voz tinha voltado ao normal. Ela falou assim: agora eu vou te liberar. E ela me liberou, já era mais de 3 horas da manhã, porque só estava dependendo da minha voz para eu sair. E as pessoas me perguntam: você vai na agenda? Eu vou, amados, hoje. Não é nada de questão financeira. A igreja ligou falando para mim que entendia que não tinha problema se eu não fosse. Mas eu quero ir porque o que Deus fez na minha vida, Ele me deu uma nova oportunidade. Ele me deu uma nova chance. Eu fiquei mais de 1h30 sem pulsação, dormindo num lugar que eu não sei explicar que lugar é esse. E eu creio que Deus fez uma obra na vida do meu esposo, na minha vida. Deus entrou na minha casa. Deus entrou no meu casamento. Deus permitiu que eu ficasse 1h30 longe do meu corpo, para trabalhar na minha casa, na minha família, no meu coração. E foi através do meu marido que Deus ouviu a oração dele para se eu devo alguma honra a Deus e ao meu esposo. Quando eu mandei o áudio, ele dobrou o joelho no meio da rua. E eu tenho certeza, não sei como ele orou, mas eu sei que ele orou de todo o coração dele, porque Deus mudou em menos de 10 minutos a minha voz.
E eu quero glorificar Deus de todo o meu coração e dizer, amados, que enquanto eu estava dentro da igreja eu não sofri nada, porque eu estava num cantinho, dormindo. E a igreja depois me disse que fizeram muito barulho de oração, eles falavam no meu ouvido e eu não vi nada, não vi nada. Eu não vi nada, mas eu senti o Espírito Santo me abraçando, eu senti o Espírito Santo me consolando, tirando todas as minhas dores, traumas, sei lá, tudo que não era do agrado de Deus, talvez, na minha vida. E eu nasci de novo, nasci de novo e quero glorificar Deus. Eu tô indo hoje para Camusim, Ceará, com a Heloísa, minha filha. Eu não posso, claro, amados, eu tenho algumas restrições, né? Eu acabei de sair de uma coisa que eu não entendo até hoje, o que aconteceu realmente, eu não sei nem o que falar, o que fazer. O voo é direto, é tranquilo, a médica me liberou para ir viajar. Eu fiz todos os exames, eu não tô mal, eu passei por isso, foi uma coisa que Deus me restaurou assim, ó. Era para eu estar com muitas coisas. Vocês ouviram como ficou a minha voz. Eu fiz uma live depois com a Clau. Achei que ela estava entendendo tudo e ela não entendeu nada. Ela falava, tô entendendo, e não entendia nada, porque eu não estava falando, na minha cabeça estava certo, mas não era. Segunda-feira, a minha última agenda desse ano, eu vou para Chaval. Lógico, né? Eu não vou poder cantar tantos hinos, mas eu quero ir para honrar a Deus, primeiramente. Honrar a Deus, agradecer a Deus pela vida da pastora Elaine Ribeiro, pastor Daniel Ribeiro, que estiveram o tempo todo, desde o momento que eu passei mal até o momento que Deus me restaurou. Eu quero que eles gravem o vídeo, eles contando. Minha sogra, que orou muito por mim. O Preto, ele se desesperou, ele ligou para a mãe dele. Mas a minha sogra, mulher de oração, se colocou em oração e Deus fez uma grande obra na minha vida, na vida do meu marido, na nossa vida, na minha casa. Olha, foi uma coisa assim, eu não sei nem como agradecer a Deus, eu não sei nem como falar para o Senhor o quanto eu tô agradecida pelo que Ele fez. Eu não sofri enquanto eu estava na igreja, eu sofri depois que eu saí daquele cantinho que eu estava, quando eu comecei a voltar, que eu sofri porque eu queria falar e não conseguia. Mas eu glorifico a Deus e eu quero deixar aqui essa experiência que eu tive com Deus. Eu vou cumprir essa agenda, porque eu pedi, eu disse para a médica que eu precisava ir, que eu fazia questão de estar lá. E eu vou tirar uns dias para descansar, para recompor as minhas forças, mas eu creio que foi muito mais espiritual do que qualquer outro tipo de experiência. Eu glorifico a Deus e que Deus abençoe vocês e continuo acreditando, gente, que nós vamos viver milagres para a glória de Deus. O Viverei Milagres, ele se cumpriu literalmente na minha vida. Laço de morte cai por terra, em nome de Jesus. Tá? Eu amo vocês. Daqui a pouco eu já tô indo viajar e não tem nada a ver com o efeito de vacina. Lá no hospital eles deram o nome de alto estresse, mal súbito por alto estresse. Mas eu, além do material, eu quero acreditar que foi muito mais Deus trabalhando na minha vida e na vida da minha família, da minha casa, em nome de Jesus. Beijo pra vocês, tá? Deus abençoe.